na igreja primitiva. Os irmãos lembram, aí está escrito como que eles viviam. Está se repetindo, irmãos, olha aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A palavra continua dizendo, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa, comiam juntos com a alegria e singeleza de coração. Glória a Deus. Aí, através dessa alegria e comunhão, teve um resultado que nós estamos colhendo aqui também, porque ali foi o Espírito Santo que fez aquilo. Irmãos, é o Espírito Santo que está fazendo isso aqui. Glória a Deus. Olha só o resultado. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Amém, fechar os olhos. É momento de derramar o seu coração diante da presença do Senhor, diante da ilustre presença do Senhor, diante da poderosa presença do Senhor. Aleluia. Oramos a Ti, seu Deus, pedindo a Tua bênção. Amém, Senhor. Que culto maravilhoso que o Senhor já preparou. Esteja conosco, Senhor, para alegrar, para fortalecer, para falar o nosso coração, para verdadeiramente glorificarmos o Senhor, junto com os Teus anjos. Usa essas crianças aqui, Senhor, Teu louvor, a Tua presença é maravilhosa nesse lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, pode sentar. Vamos glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tua é a glória e o Graças a Deus. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Glória a Jesus. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Da calmaria também, e cerca com o seu infinito amor. Feche os seus olhos agora. Vamos ter um pequeno instante aqui de glorificação. Quem quiser levantar a mão, pode levantar a mão. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Ele
Ele fala Aleluias. nas águas tranquilas, Ele fala nos passos verdejantes. Ele foi lá no alto mar falar na tempestade. Irmãos, Ele está falando. Você entrou aqui como? Está pisando passos verdejantes? Está pisando na tempestade? O importante é que Ele está aqui e está falando, louvado seja o Senhor. Os irmãos estarem de pé. Os irmãos estarem de pé nessa hora. Está de pé? Irmãos, houve uma vez que o Senhor Ele falou assim para o profeta Ezequiel: Filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Irmãos, não existe nenhum impedimento para o Senhor falar aqui hoje, falar o nosso coração. O cenário está pronto, a comunhão está estabelecida, a presença do Senhor é real. Entrega a sua vida diante do Senhor. Maravilhoso és pra mim, maravilhoso és Jesus, maravilhoso é o teu nome, nome igual não há. Maravilhoso és pra mim, venceu a morte lá na cruz, glorificado e vivo está, tudo és pra mim. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos abrir nossas palavras em Êxodo 15, versículo 2. Êxodo 15, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor quer nos dizer aqui nesse texto que o Senhor é a nossa força para continuar, não a nossa força física, e sim a nossa força espiritual. Porque sem Ele nós não conseguiríamos estar aqui hoje, sabe? Ele se sacrificou na cruz para nos trazer salvação. Se Ele não tivesse nos salvado na cruz, nós não estaríamos louvando Ele aqui, né? Deus é o nosso cântico. Nós temos que louvar a Ele, estar seguindo Ele, o caminho da luz e da salvação. Ele vai estar sempre nos fortalecendo. Por isso que nós temos que estar sempre com Ele, ao lado dEle e confiantes, por causa que Ele está conosco. E nós temos que fazer uma habitação, aceitar Jesus no nosso coração. Aqueles que estão indecisos, saibam que nós precisamos de Deus na nossa vida. Que nós precisamos que Ele esteja sempre fortalecendo a gente, porque senão a gente não vai conseguir continuar, entendeu? Sem Deus nós não estaríamos aqui. E aqui no texto fala que esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso que sempre vai estar com cada um de vocês enquanto vocês continuarem. Ele vai ajudar vocês a prevalecerem na palavra de Deus, no caminho da luz e da salvação. Cada um está indeciso, não tem certeza se quer mesmo aceitar Deus. Tenha certeza que
que é preciso aceitar Ele. Você não vai conseguir continuar, não vai conseguir prevalecer, ter forças, se não estiver com Ele. A sua caminhada tem que ser em direção a Jesus, porque pode ter certeza que Ele está de braços abertos para cada um de vocês. Ele é o Deus do nosso Pai. Ele é o Senhor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele se sacrificou na cruz porque Deus o enviou para Ele. Então, se a gente não crê em Deus, a gente não pode crer em ninguém, porque Deus que vai acolher a gente a cada segundo da nossa vida. Quando a gente está triste, a gente tem que perguntar para Ele o que a gente vai fazer agora, porque Ele vai responder para a gente. Deus vai estar sempre com a gente. Então, nós temos que prevalecer na palavra dEle, porque sem Ele, nós não somos nada. Amém. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar no céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta esta geração, Eleva a igreja em oração. faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta esta geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É interessante o texto que ele trouxe. Todo homem, ele quer habitar, né? Ele procura uma habitação, né? Então ele está a caminho disso. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós não erramos o alvo. A nossa habitação está no Deus Todo-Poderoso, né? Graças a Deus. E que um dia nos salvou e que nos resgatou do mundo mal. E hoje nós podemos glorificar o Senhor, né? Podemos exaltar o nome do Senhor, porque o nosso destino era a morte, mas Ele nos trouxe vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto dessa noite não vai ser diferente. Vai falar da igreja primitiva, né? E o que é que a igreja primitiva, como ela vivia e como ela estava instalada no meio de uma situação tão complexa naquele tempo, né? De um lado, a igreja, de um lado, Roma, né? Ali assolando os religiosos que faziam tudo por, né, vontade própria, por astúcia, na verdade, de valores monetários. Era assim que funcionava. Nós vamos ler um texto que está em Atos 3. Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração, nona. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias ponhava à porta do templo Formosa para pedir esmolas. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E olhou ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus alteiros e os pés se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Interessante, irmãos, que a igreja, podemos dizer assim, que ela estava estabelecida, né? Porque no livro ali no capítulo 2, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele local e 3.000 almas foram alcançadas, foram batizadas no Senhor, né? Então a igreja estava estabelecida, a palavra estava sendo, né, trazida, mas Deus tinha mais para operar. Deus tinha mais para operar. E é interessante que Pedro aqui e João, eu lembro que eles falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Eles não sabiam orar. Eles não sabiam. Mas havia uma operação de graça na vida deles. E a pregação deles era simples: Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está vivo. E isso é motivo de glorificação. E é interessante que a palavra diz o seguinte: subiam, né, na oração na hora nona. A hora nona, pra vocês terem ideia, é às 3 horas da tarde, né? Mas lá, o povo judeu, ele conta o final da tarde como o final da noite, que já conta o outro dia, é às 6 horas da tarde. E é interessante, né? Lembramos, né, irmão, que o Senhor Jesus, ele morreu nesse horário. Por que ele morreu nesse horário? Porque o crepúsculo nos esperava. A morte nos esperava. Mas ele rompeu a morte. Ele foi no nosso lugar. E ele entrou nesse caminho de morte, mas a palavra diz que
ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Amém, Senhor. E é esse Deus que nós glorificamos ao Senhor. E é interessante que esse texto fala de um momento, né, comum para aquele homem. Mas na agenda de Deus era algo especial. Aquela porta formosa, que era a porta onde o Senhor Jesus pela última vez cruzou, ela era tão pesada e tão larga que precisava 20 homens para abrir essa porta. Isso fala da grande misericórdia de Deus, da operação maravilhosa, sem limite, a salvação sem limite. Mas aquele homem estava do lado de fora. Ele estava acostumado, na verdade, ao tilintar das moedas. Era isso a vida dele. E é interessante que a palavra diz que traziam ali, eles traziam. Provavelmente era um familiar, um amigo, né? Mas é interessante, meus amados irmãos, que o amigo, o homem, ele tem um limite. Ele tem um limite. Nós temos um limite. Pedro e João, a palavra diz que eles subiam a hora nona para orar. Eram homens comuns como nós, mas tem uma diferença. Homens cheios do Espírito Santo. E que estão aqui no nosso meio hoje, nessa noite, né? E nós glorificamos o Senhor, porque a mesma operação que aconteceu naquele dia, hoje vai acontecer. Porque é o mesmo Senhor que opera em todos os tempos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele estava acostumado com o tilintar, né? Com a batida das moedas. E era mais um dia para ele comum. Mas a palavra diz que cruzou Pedro, né, e João pelo caminho deles. Homens que não tinham nada. Pescadores, homens indoutos. Mas ele fala, olha para nós, olha para nós. Olha para nós, não temos nada para te dar. Mas uma coisa nós temos, né? Em nome de Jesus, né? O Nazareno, aqueles que as pessoas viravam o rosto, tinham nojo dele, né? Não davam atenção à palavra. Eles eram um momento só. Mas esse é o Deus, na verdade, que se revelou a nós. Ele está vivo. Ele quer operar nessa noite. Louvado seja o teu nome, né? Muitas vezes nós somos carregados por situações, por pensamento, por ideias, por compromissos. Somos levados. E estamos acostumados a isso. Mas esse Deus, na verdade, é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos envolve com a sua comunhão. E que nos tira desse plano, na verdade, terreno, e nos leva a algo mais adiante. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos envolve, porque ela tem um recado para nós. Ela tem poder. Ela transforma. Ela abre portas, né? Ela vai além daquilo que nós podemos imaginar. E é interessante, o que mais me chama a atenção nesse texto, é que Pedro pega pela mão direita, coloca ele de pé, e o que ele faz? O que ele faz? Ele entra no templo. É interessante que ninguém pediu para ele que ele entrasse no templo. Mas ele colocou no seu coração, né, a glorificação ao Senhor. Talvez nós tenhamos tanto tempo caminhado, e não provemos essa glória do Senhor, né? Tantas vezes as pessoas saíam do templo, né, sorrindo, né, alegres, mas ele estava do lado de fora. E ele estava do lado de fora por quê? Por quê? Por causa que havia um impedimento na vida dele e a lei proibia ele de entrar. E muitas vezes nós vivemos assim, limitados, né? Ou seja,
impedidos pela nossa mente, muitas vezes, né, de entrar além daquilo que o Senhor quer para nós. Ou seja, além daquilo que nós entendemos. Porque Deus não tem limite. Nós temos limites. Nós somos limitados. Mas o Senhor é poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é interessante que esse homem, a palavra diz que ele entrou. Ele podia ter ido embora. Porque ninguém pediu para ele entrar. E um dia aconteceu conosco assim também. O Senhor nos salvou, nos deu uma bênção, e nós podíamos ir embora. Mas nos apegamos a Ele, né? A esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso, que tem sido a nossa firmeza nessa última hora, em que todas as coisas, muitas vezes, elas contribuem para que nós possamos retroceder. Mas Ele é o Rei da Glória. Ele tem nos ensinado a cada dia. Nós um dia nos rejeitamos Ele, mas Ele nunca nos rejeitou. Muitas vezes nós que estamos no mundo, nós falamos mal dEle. Mas Ele esperou. Ele foi paciente. E hoje nós podemos glorificar esse Deus maravilhoso, né, que nos concedeu essa bênção maravilhosa. Hoje é dia de o Senhor operar nas nossas vidas. Hoje é dia de você sair dos teus limites e dizer: Senhor, eu preciso de uma bênção. Eu preciso entrar, Senhor, dentro do templo maravilhoso, da operação do templo do Senhor. Porque bom é estar na presença do Senhor. Bom é depender dEle. Bom é saber que existe um Deus que peleja por nós. É interessante que a palavra diz o seguinte: e caía na graça de todos. A pregação era o seguinte, irmãos: Jesus está vivo. Ele está vivo no nosso meio. E Ele pode operar, como operou no passado, Ele pode operar hoje. E é isso que nós temos que entender. Ele é o nosso Senhor. Não quero mais errar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és o último e primeiro.
Louvado é teu nome, Senhor. Fala com o Senhor nesta hora. Glorifica o nome do Senhor. Você veio até aqui. Você conseguiu chegar até aqui. Você está além daqueles que estavam impossibilitados. Você imagina aquilo que o Hércules pregou hoje. As conquistas, os obstáculos que aquele homem enfrentou. Era paralisia. Era paralisia, mas ele dependia dos outros, eram as pessoas. Em Marcos 2:11, tinha um outro paralítico que tinha 4 amigos. E leva o cara, sobe no telhado, destelha telhado, é amigo e estava junto. Aqui ele estava sozinho. Ele enfrentou a solidão, ele enfrentou as pessoas, ele enfrentou tudo. Mas ele teve um encontro com Cristo. Meus amados, não se iluda. Nós enfrentamos muitas coisas para chegarmos até onde chegamos. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos barreiras, nós enfrentamos as nossas impossibilidades, mas Deus está fazendo uma obra no nosso coração, e isso, meus amados, é motivo de nós glorificarmos e muito o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, porque a presença de Deus satisfaz o nosso coração. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Graças a Deus, existe um descanso para nossa alma, e nós encontramos em Cristo Jesus. Operaram um milagre de um homem paralítico, 38 anos, no dia de sábado, num tanque chamado Betel. Maravilhoso. O outro aleijado que eu citei em Marcos 2:11, houve também um grande milagre ali. 4 amigos o auxiliou também. E vou contar uma experiência pessoal minha. No momento mais ácido da minha vida, eu tive amigos para compartilhar minha dor. Eu vi que eu não estava sozinho. Aquilo, você não imagina a dor que... A agonia que sai da nossa alma, de você estar vivendo a luta pessoal sua, e você não pode compartilhar com ninguém, e de repente você fala assim, não, tem amigos em tua volta, tem irmãos em tua volta, que não vão ganhar nada por isso, não vão ganhar nada, vão se desgastar por você. Você não tem nada para oferecer para esse pessoal. Fala, meu Deus, e agora? Você não está sozinho, não. Você não está sozinho. O Senhor, Ele tem cuidado do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Oi? Glória a Jesus. Feche seus olhos. Fala com o Senhor nesta hora. Ele tem operado na nossa vida. Ele tem feito uma obra no nosso coração. Coisas surpreendentes podem acontecer na nossa vida e tem acontecido na nossa vida dia a dia. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.